Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Não queria contar essa história, principalmente porque meus amigos não acreditam muito nessas coisas. Já zombaram de mim quando compartilhei isso com eles. É engraçado, nos chamam de loucos quando contamos nossas experiências. Mas quando ouvem por aí ou leem de alguém que não conhecem, aí sim acreditam. Isso aconteceu na minha querida Tangará, em um bairro que eu consideraria um dos mais tranquilos desta cidade. Meus avós também moram por aqui, e eu fico com eles sempre que meus pais precisam trabalhar por alguns dias, o que acontece com frequência. Não é porque eu não consiga ficar sozinho, mas porque gosto de estar com eles e bem. A comida da minha avó também é uma oferta difícil de recusar. Isso aconteceu durante a pandemia, quando meus pais saíram e eu estava um pouco relutante em ir para a casa dos meus avós, porque não queria deixá-los doentes. No entanto, naquele dia, quando começou a chover, senti uma vontade muito estranha de estar com eles, como se precisassem de mim. Com o entardecer veio a garoa, e enquanto a escuridão se completava, a chuva leve se transformou em tempestade. Quando a luz acabou em todo o bairro, não aguentei mais. Liguei para a minha avó e perguntei como estavam. Ela disse que estavam bem e finalmente disse a frase que eu queria ouvir, a razão pela qual tinha ligado. Vem pra cá, aqui nos cuidamos e mantemos distância. Até usamos máscaras. Vem. Ela não precisou repetir, coloquei minha capa e fui para lá. Na casa mantivemos distância, mas mesmo assim minha avó me serviu o jantar. E começamos a conversar. Sim, eu sentia muita falta deles, mas não teria me perdoado se os tivesse deixado doentes por descuido ou egoísmo de precisar vê-los para ficar tranquilo. Jantamos à luz de velas. Foi um dos jantares mais bonitos que me lembro com eles. Quando a luz voltou, assisti TV com eles por um tempo, mas não gostava de vê-los de máscara, e além disso, meu avô tinha muitos problemas respiratórios. Uma simples gripe para ele era perigoso. Depois de um tempo, consegui convencê-los de que ia voltar para casa. Já tinham preparado a cama onde sempre dormia, a cama mais aconchegante do mundo, onde passei meus dias doente desde que me lembro, sendo cuidado com um amor que só os avós dão. Tive que recusar para que ficassem seguros, e assim que a chuva diminuiu, coloquei a capa e saí correndo para casa. Eram apenas 10h30, mas havia um silêncio estranho na rua, talvez por causa da chuva, mas ainda assim parecia estranho. Sempre havia vozes, música, cachorros latindo ao longe, carros, mas naquela noite não havia nada. Olhava para as casas e via algumas luzes acesas, algumas janelas sem cortinas que deixavam ver uma luz no interior, mas não via ninguém. Parecia que todos no bairro tinham desaparecido por uma noite. A luz oscilava e isso fazia tudo parecer mais irreal. Apressado, fui para casa porque havia algo no ar que não me agradava. Nem mesmo os trovões ao longe se ouviam mais. Aonde a tempestade tinha ido? Me perguntei. Continuei caminhando até chegar em casa. Entrei rápido, nem os sons da música do meu vizinho se ouviam naquela noite. Isso foi o que mais me pareceu estranho. Desde que Donizete se mudou um ano antes, não havia um dia em que não colocasse a música no volume máximo. Quase todos os dias eu tinha que sair e pedir que abaixasse o volume, pois meus pais precisavam descansar, e ele sempre abaixava, pedindo desculpas. Ele era uma boa pessoa. Naquela noite, a luz estava acesa. Até me aproximei de sua janela, como sempre, para perguntar como ele tinha se saído com a tempestade, se estava tudo bem, se o aparelho não tinha estragado com as oscilações de luz, mas nada, ele não estava lá.
Entrei em casa e me apressei para encontrar o resto das velas que tínhamos para emergências. E antes de encontrar as velas, um trovão ao longe nos deixou sem luz novamente. A escuridão foi total e não sei como explicar, mas a senti diferente, profunda, envolvente. Ouvi vozes lá fora e me apressei para sair, agradecido. Me dava bem com todos os vizinhos e ia me juntar a quem quer que fosse para não ficar sozinho em uma noite como aquela. O próximo, não sei como explicar sem que acreditem que enlouqueci, mas juro pelos meus avós que não estava sonhando. Saí para procurar os vizinhos que conversavam, mas a rua estava vazia. A janela do Donizete também estava, mas voltei a ouvir as vozes. Era claro que havia alguém lá, mas não estavam na rua, nem nas casas próximas. As vozes vinham de cima, acima da minha casa. Levantei a cabeça e a uns 30 metros estavam flutuando 2 homens. Juro por Deus, 2 homens com ternos pretos, daqueles com paletós longos, segurando algo nas mãos como bastões. Foi a coisa mais estranha que já vi, ou verei na vida. Gritei de medo, surpresa, incredulidade. Embora agora pareça estranho, era uma visão aterradora. Os 2 homens olharam para baixo para me ver. Suas bocas se moviam, não sei se riram ou disseram algo, mas flutuando foram embora pela rua. Os vi se afastarem e não sei. Não sei por que naquele momento não pensei em entrar correndo para buscar meu celular. Não sei o que faria se tivesse esse momento gravado em vídeo. Não sei se teria enlouquecido de tanto assistir, mas juro que mesmo se tivesse, as pessoas diriam que não era real. Sempre vou lembrar deles. Sempre lembro quando a luz acaba. Era o final dos anos 90 e eu tinha 17 anos. Meu nome é Catherine e eu cresci em uma grande cidade no Texas. Era só eu, minha mãe e meu irmão mais novo, que era quase 10 anos mais novo que eu. Por causa da diferença de idade, eu era mais como uma segunda mãe para ele. Nós morávamos em um apartamento de 2 quartos no 11º andar de um grande prédio no centro da cidade. Era perto de tudo, então eu gostava. O trabalho da minha mãe era logo na esquina, e minha escola também era perto. Como o dinheiro era apertado para nossa pequena família, comecei a trabalhar meio período assim que pude. Havia muitos lugares contratando, mas a maioria não queria alguém tão jovem quanto eu. Nas férias de verão, fui a quase todos os negócios da área para entregar um currículo. Um dos poucos lugares que me chamou de volta foi uma pizzaria a alguns quarteirões de casa. Ela ficava em um pequeno shopping com alguns outros negócios, a maioria dos quais eu também havia tentado emprego. Havia um estacionamento bastante grande na frente, grande para a cidade. Havia outro restaurante lá, mas além disso, os outros negócios estariam fechados nas noites. Como meus turnos eram todos à noite, a área ficava bastante vazia. Uma noite eu estava trabalhando sozinha, como frequentemente acontecia. Havia outro rapaz lá até às 8, depois disso, era só eu até fecharmos às 11. Enquanto estava lá, o telefone do trabalho tocou. Eu atendi como de costume, esperando um cliente querendo fazer um pedido. Em vez disso, fui recebida com a voz de um homem com voz profunda. A pessoa no telefone começou a me fazer perguntas pessoais estranhas. Não lembro todas, mas uma das mais assustadoras foi: seu namorado costuma ir aí quando você está trabalhando? Eu nem tinha namorado, mas ainda assim foi assustador. No começo pensei que ele estava brincando de uma maneira estranha, então não desliguei imediatamente, mas eventualmente foi demais, então desliguei. Não demorou muito para o telefone tocar de novo. Hesitei, mas atendi, esperando que fosse outra pessoa ligando, mas era o mesmo homem. Desta vez ele disse que estava me observando. Isso era totalmente possível, porque havia uma grande janela na frente da loja e era um negócio público. Qualquer pessoa poderia olhar. Ainda assim, o fato dele dizer isso foi realmente assustador. Então desliguei novamente. O telefone tocou uma terceira vez, mas desta vez deixei tocar. Eu poderia ter problemas por não atender, mas meu chefe entenderia se eu explicasse, então não me importei. O resto do meu turno pareceu se arrastar eternamente. Cada vez que o telefone tocava, eu tremia porque pensava que seria ele.
Mesmo não querendo, comecei a atender porque meio que tinha que atender. Para meu alívio, o homem nunca mais ligou, ou se ligou, disfarçou bem a voz. Às 22h30, eu só queria que a noite terminasse. Fiquei olhando para a entrada, contando os segundos até poder ir para casa. Quando meu turno finalmente terminou, senti alívio, mas também estava nervosa para sair sozinha. Sabia que tinha que caminhar até em casa, e o pensamento daquele homem estar lá fora me assustava. Era só 10 minutos para eu chegar em casa, e a área geralmente era bem segura. Mesmo assim, minha mãe sempre pagava por um táxi quando eu trabalhava até tarde. Mais frequentemente, eu andava de qualquer maneira para economizar o dinheiro. Depois de terminar de limpar e fechar o local, peguei minha mochila e me dirigi para a porta. O estacionamento estava bem iluminado, com muitos postes de luz, mas havia poucos carros. Acho que vi apenas 2. Caminhei rapidamente, olhando para o chão. Antes de sair do estacionamento, ouvi passos atrás de mim. Eles eram rápidos, e virei para ver quem estava vindo. Cerca de 6 metros atrás, havia um homem de meia idade correndo na minha direção. Não vi de onde ele veio, ele simplesmente pareceu aparecer do nada. Assim que o vi, comecei a correr sem pensar. O homem era rápido. Meu coração batia forte enquanto me esforçava para correr mais rápido. Eu podia ouvir seus passos se aproximando e sabia que não poderia correr por muito tempo. Havia um prédio de apartamentos escuro à minha direita, mas sabia que levaria pelo menos alguns minutos até que alguém saísse para me ajudar. Em segundos, o homem me alcançou. Ele agarrou minha mochila, puxando-me para trás. Tropecei, mas consegui me manter em pé. Ele me jogava para lá e para cá como uma boneca de pano com minha mochila. Eventualmente me contorci e soltei as alças, deixando a mochila para trás. Uma vez livre, não olhei para trás, apenas continuei correndo, focada em me afastar. O shopping ficava perto de uma rua movimentada e eu sabia que havia um ponto de ônibus na esquina. Corri para lá, esperando que houvesse um ônibus ou pelo menos outras pessoas por perto. Quando virei a esquina, vi um ônibus chegando ao ponto. Corri em direção a ele, acenando freneticamente para o motorista. Gritei ao alcançar o ônibus. O motorista abriu a porta e eu entrei cambaleando, ofegante. Virei-me para olhar para trás, mas o homem havia sumido. Minha mochila com todas as minhas coisas estava perdida, mas eu não me importava. Contei a história ao motorista do ônibus, mas duvido que tenha feito muito sentido. Ele parecia confuso, mas perguntou se eu queria que ele chamasse a polícia. Eu balancei a cabeça, dizendo que não, porque só queria chegar em casa. Quando cheguei em casa, minha mãe estava lá e perguntou o que havia de errado. Não querendo preocupá-la, menti e disse que não era nada. No dia seguinte, inventei uma história sobre como perdi minha mochila. Não foi até quase 10 anos depois que contei a ela o que realmente aconteceu. Meu conselho para as mulheres, maridos e pais: tomem cuidado. Nunca se sabe quando a pessoa que você ama pode estar em perigo. Me chamo Lucas. Atualmente moro nos Estados Unidos, mas sou de uma pequena cidade na zona montanhosa ao sul de uma província costeira no Equador. É uma cidade muito antiga que remonta à época da colonização espanhola e é famosa por seus depósitos de ouro, que são explorados até hoje. Por esse motivo, também é uma cidade que esconde muitos mistérios e lendas. À noite, suas ruas antigas e casas de estilo colonial, acompanhadas pela densa neblina, dão a sensação de que você está sempre sendo observado. Atualmente tenho 35 anos, mas tenho que voltar no tempo para quando eu tinha apenas 9. Fui de férias para a casa da minha avó, localizada nos arredores da cidade. Era uma casa muito antiga, de estilo colonial, com grandes janelas e telhas vermelhas. Tinha uma porta principal de madeira muito pesada, seguida de um corredor longo e estreito, de onde se distribuíam os quartos, com uma grande sala de estar e uma sala de jantar muito grande, já que meus avós tiveram 12 filhos. Durante o dia, a casa parecia tranquila e pacífica, mas quando a noite caía, junto com a neblina que inundava o lugar, ficava sinistra, e até hoje posso dizer que causa medo entre os familiares.
Quero destacar que minha família é muito religiosa, e minha avó, que Deus a tenha, era ainda mais. Ela morreu em 2021 por causa do Covid. Era inevitável não ouvi-la todas as noites rezando o rosário até muito, muito tarde. Pois bem, em uma noite como todas as outras, uma noite que parecia normal, terminamos de jantar juntos e eu me preparava para dormir. Eram cerca de 10 horas. Eu ficava no quarto que costumava ser da minha mãe e, como todas as noites, ouvia minha avó rezar. Mal conseguia entender suas palavras enquanto olhava para o teto tentando adormecer. A porta se abriu. Era meu tio Moagir, a quem carinhosamente chamávamos de tio Mo. Meu tio nunca se casou nem teve família. Ele vivia com minha avó até que, infelizmente, há 17 anos morreu de parada cardiorrespiratória. Lembro-me claramente de que ele entrou, deitou-se no sofá da sala e ligou a televisão. Estavam passando um programa argentino famoso nos anos 90, muito peculiar por pregar peças nas pessoas. O mais especial para mim era a despedida do apresentador que gritava "Tchau, tchau", repetidas vezes. Era comum que, quando o apresentador se despedia, meu tio desligava a televisão e ia para o quarto. Quando ele desligou a TV naquela noite, todos ouvimos a mesma coisa. Uma risada muito leve na sala de jantar, proveniente de uma voz profunda, seguida do som de algo que parecia ser dados rolando sobre a mesa, aparentemente recolhidos por uma mão com unhas muito longas que raspavam na madeira. Pelo menos foi isso que imaginamos. No mesmo instante, meu tio chamou minha avó perguntando: "Mãe, você ouviu?" Minha avó continuava rezando, mas agora em voz alta, pedindo a Deus e aos santos que afastassem qualquer mal que estivesse dentro da casa. Após vários minutos, ao terminar, minha avó saiu e disse com voz muito séria: "É o diabo." A essa altura eu estava morrendo de medo. Segurava o lençol com todas as minhas forças, temendo que alguém o arrancasse das minhas mãos. O que quer que estivesse sentado à mesa se levantou. Seus passos eram tão fortes e pesados que a casa tremia. Meu tio correu para o quarto da minha avó e começaram a rezar juntos em voz alta, com orações dos salmos da Bíblia. As janelas soavam como se fossem quebrar, as portas batiam com força e a porta pesada da entrada parecia prestes a ser arrancada. Foram poucos minutos ou talvez segundos de terror que me mantiveram preso à minha cama, rezando e chorando, sem poder fazer nada, sem sequer conseguir me levantar devido ao medo que sentia. E então, num segundo, tudo se acalmou. Não se ouvia mais nada. Uma aparente paz inundou a casa, e lá fora não se ouviam nem os insetos. Minha avó me chamou. "Lucas, filho, você está bem?" Respondi que sim. Perguntei o que havia acontecido e ela apenas me disse: "Reze, filho. Reze com muita fé, o diabo está rondando a casa." Minha avó não tinha terminado de me dizer essas palavras quando começamos a ouvir algo ou alguém muito pesado sobre o telhado. Dava a impressão de que o telhado ia desabar e meu terror era total. Meu tio e minha avó rezavam tudo o que podiam. Ouvia-se como se alguém estivesse prestes a arrancar o telhado para poder entrar. Também ouvia a janela. A janela da cozinha movia-se como se alguém quisesse arrancá-la, como se alguém quisesse entrar, mas não havia ninguém. E ao mesmo tempo, continuava ouvindo aqueles passos no telhado. Nada fazia sentido. Minha avó saiu do quarto com água benta e começou a jogá-la pela casa. E isso fez com que o que estava no telhado começasse a espernear. Minha porta se abriu de repente, pegaram minha mão e quase tive um infarto. Era meu tio, ele estava me ajudando. Saímos para a sala e com a Bíblia na mão, rezávamos todos juntos até que o que estava no telhado finalmente parou. Depois ouvimos algo muito estranho, como um bater de asas que rodeava a casa. Parou de repente na cozinha e ouvimos uma gargalhada, uma risada que gelou o sangue. Mas olhamos pela janela e não havia nada, não havia ninguém, só se podia ouvir. Quando a risada terminou, parecia que tudo voltou ao normal. Aquela noite saímos da casa e fomos para a casa de uma tia, irmã da minha mãe, que obviamente não acreditou no que contamos e eu entendo. É difícil para mim acreditar e eu estava lá. No dia seguinte, meu avô e eu fomos à igreja para pedir que um sacerdote fosse à casa para abençoá-la e assim foi. Não encontramos nada estranho ou fora do lugar. Nada, como se nada tivesse acontecido.
Meu tio subiu no telhado e não encontrou nenhuma telha quebrada. Tudo estava em perfeito estado, como se tudo estivesse apenas em nossas cabeças, em nossos ouvidos. Desde então, meu tio começou a dormir cedo. Não ficava mais assistindo seu programa favorito. Eu voltei para minha casa, já que morava em outra província, especificamente na capital do Equador. Contei para minha mãe o que aconteceu e fiquei surpreso por ela não achar algo absurdo. Posteriormente, ela me contou que naquela casa, nos anos 60, quando minha mãe e seus irmãos ainda eram crianças e adolescentes, alguns primos deles chegaram de visita e brincaram com o tabuleiro Ouija dentro do quarto. Os avós os descobriram em plena sessão e todos apanharam. Minha mãe supõe que energias foram liberadas, e desde então, aos poucos, foram se tornando cada vez mais presentes naquela propriedade. Assim como este relato, tenho muitos outros desse lugar que aconteceram comigo ou com meus primos e familiares e que continuam acontecendo até hoje. Com o tempo irei mencionar mais deles, pois não se limitaram a ruídos ou manifestações audíveis. Com o tempo pioraram. Sempre fui uma pessoa que vivencia coisas fora do comum e realmente queria compartilhar essa história, já que foi uma das piores noites que passei na minha vida. Meu nome é Brenda e esta história se passa em Cancún, em maio de 2020, quando eu tinha 16 anos, em plena pandemia. Naquela época eu estava ficando na casa da minha avó. Na casa estavam minhas duas primas, Valéria e Carla, minha tia e minha avó. Éramos apenas nós 5. Tudo começou em uma noite das mais normais, das mais tranquilas. Naquele dia não tínhamos visto nada que pudesse alterar nossas mentes. Eram aproximadamente 8 horas da noite quando eu estava na mesa de jantar com minha prima mais nova, Carla. Estávamos prestes a ver um filme animado. É importante mencionar que naquele tempo, minha avó tinha um pequeno comércio onde antes era nosso jardim. Esse comércio tinha uma grade que dava para a rua e ficava encostado na janela que estava de frente para a mesa de jantar, onde Carla e eu estávamos então, podíamos ver a rua dali. Valéria, minha outra prima, minha tia e minha avó estavam na sala, a uns 2 metros de nós. Como Carla e eu íamos ver um filme, decidimos que seria uma boa ideia jantar logo. Então nos levantamos e preparamos algo para comer. Quando terminamos de preparar tudo, eu me levantei para levar cada coisa ao seu lugar. Levei tudo para a geladeira e só faltava levar o açúcar. Então me aproximei da mesa para pegar o açúcar e comecei a caminhar até lá. Foi nesse momento que, por pura inércia, senti a necessidade de levantar a cabeça e olhar para a rua. No momento em que fiz isso, vi algo que já havia visto quando tinha 4 anos. Um homem com um sobretudo preto e de chapéu. Não conseguia ver seu rosto, mas ele estava parado na frente da grade. Foi muito estranho porque sempre acreditei que essa lembrança fosse apenas um sonho. Quando o vi, senti um calafrio percorrer meu corpo de cima a baixo. Não conseguia acreditar. Haviam passado 12 anos desde a última vez que o tinha visto. Soltei um suspiro de medo e comecei a repetir: não é real, não é real, não é real. Carla, Valéria, minha tia e minha avó ficaram assustadas, pois não sabiam a que eu me referia e me perguntavam o que tinha acontecido, o que eu tinha visto. Eu não conseguia parar de repetir: não é real, não é real, não é real, até que minha avó se levantou e me segurou pelos braços. Foi então que saí do meu transe. O susto foi tão grande que naquele momento comecei a chorar enquanto dizia o que tinha visto. Ela tentou me acalmar, mas foi em vão, porque justamente naquele momento minha tia soltou um grito que assustou a todas. Ela começou a gritar que estava vendo o homem, aquele homem que eu tinha acabado de ver, que ele estava nos olhando fixamente de fora. Carla, minha avó e eu nos aproximamos para acalmá-la. Eu ainda estava com medo, mas tentei manter a calma para poder ajudar minha tia. Quando achamos que já tinha passado, minha avó disse que ele já tinha ido embora. Queríamos acreditar que o pesadelo tinha acabado, mas Valéria, minha prima, que estava sentada ao lado da minha tia, com a voz mais séria que já ouvi sair dela, nos disse que ele não tinha ido embora, que ele ainda estava lá, mas agora ele estava dentro da casa, que ele estava na cozinha atrás de nós, que ele estava nos observando. Minha avó é católica, ela sempre foi muito crente em Deus, e o que ela fez foi buscar sua Bíblia no quarto.
e começou a dizer que aquela era a casa de Deus e que não permitiria que nenhuma coisa entrasse nela. Depois de nos acalmarmos e Valéria parar de vê-lo, começamos a rezar para tentar ir dormir. Mas eram apenas 9 da noite, então ninguém conseguia fechar os olhos. A sensação que eu tinha no peito é indescritível. São aquelas vezes que você sente que ainda não terminou, e de fato ainda não tinha terminado, já que quando tentei dormir, comecei a ouvir murmúrios, sentia que me observavam, aquela sensação no estômago quando algo está errado não passava. Eu não sabia se era pelo que tinha acontecido horas antes ou se realmente continuava acontecendo. A casa da minha avó só tem um quarto, então minhas primas, minha tia e eu dormíamos lá. Minha avó, por sua vez, dormia no sofá, na sala. Minha tia estava dormindo com Carla, como sempre, e eu com Valéria, que costumava se levantar porque sentia que falavam com ela à noite, que a observavam, mas achávamos que eram sonhos. A única pessoa que conseguia acalmá-la para que dormisse era eu. Já havia se passado um tempo naquela noite quando finalmente adormeci, mas não passou muito tempo quando Carla soltou um grito que nos acordou. Quando nos aproximamos e perguntamos por que tinha gritado, ela respondeu que foi porque sentiu que algo puxava seu pé. De onde eu estava, conseguia ver minha avó na sala. Então vi minha tia e Carla dizendo que parasse de assustá-las. Eu não entendia a quem falavam. Perguntei o que estavam fazendo, com quem falavam. Minha tia respondeu que minha avó estava tentando assustá-las, e eu não entendia como isso era possível se eu estava vendo minha avó na sala. Naquele momento, depois de tantas coisas, preferi ficar calada, voltar para a cama. Decidimos tentar dormir, nos despedimos e dormimos. No entanto, eu não consegui pregar o olho pelo resto da noite, não depois de tudo o que havia acontecido. Pela manhã conversamos sobre o que aconteceu. A verdade é que, embora fingisse, ninguém conseguia dormir. Demorou bastante tempo para eu voltar a me sentir tranquila dormindo na casa da minha avó, embora até hoje ainda reste o medo de que algo possa voltar, de que algo possa acontecer novamente, de que aquele homem em algum momento volte por mim. Oi, sou mexicana e me chamo Alice. Minha escola fez uma excursão de San Luis Potosí até a cidade de Guanajuato. Fomos em um ônibus alugado e éramos cerca de 20 alunos e 2 professores, além do motorista, é claro. Saímos por volta das 21 horas de São Luís. A noite caiu na estrada e todos nós estávamos acordados, conversando, correndo, alguns assistindo a filmes, mas quase todos ainda estávamos acordados, até que deu 1 da manhã. Alguns colegas estavam dormindo, assim como os professores. Apenas alguns amigos e eu ainda estávamos acordados, quando o ônibus entrou em um caminho na serra. Eu estava olhando para fora e admirando o pouco que se via da serra, ao nosso lado. De repente, sentimos como se o ônibus tivesse se sacudido bruscamente. Parecia que um pneu tinha estourado, pois também se ouviu aquele barulho forte de uma explosão, mas quase ninguém acordou, apenas os professores e um ou outro colega. Vimos pela janela que o motorista e os professores estavam verificando o pneu traseiro e tentando removê-lo. De repente, um dos meus amigos disse: "Venham, o que é aquilo que se vê entre as árvores?" Ele apontava para fora, indicando o que estava vendo. Meus amigos e eu corremos para olhar e não podíamos acreditar, pois lá na escuridão daquela montanha, entre as árvores, víamos várias crianças pequenas, como se tivessem cerca de 6 anos no máximo. Elas estavam de mãos dadas girando como se estivessem brincando. Não conseguimos contar direito porque não podíamos ver muito bem, mas eram aproximadamente 6 ou 7, meninos e meninas. Nós ficamos muito assustados, pois o que poderiam estar fazendo crianças ali, no meio da serra, àquelas horas e sozinhas? Eu soube imediatamente que não eram realmente crianças, ou que se eram, já não estavam neste plano. Um amigo começou a acordar nossos colegas para que eles também pudessem vê-las. Em segundos, todos estavam acordados olhando pela janela. Todos podiam vê-las, alguns aterrorizados e outros com admiração, e uns rindo porque estavam animados com a aparição. Uma colega bateu na janela para os professores, que ainda estavam do outro lado do ônibus arrumando o pneu.
Ela disse para eles subirem rapidamente no ônibus. Um deles subiu para perguntar o que estava acontecendo. Quando mostramos aquelas crianças brincando ao longe, o professor ficou tão impressionado quanto nós. Ele nos disse: "Não quero que ninguém desça do ônibus, já volto." O professor saiu correndo. Imagino que para contar ao motorista e ao outro professor o que estava acontecendo, para apressá-los e sairmos dali o quanto antes. Com o barulho ao descer, aquelas criaturas olharam na direção do ônibus. Todos tinham olhos muito brancos, tanto que brilhavam de uma maneira sombria. Pararam de brincar apenas para nos observar. De repente, uma colega gritou, dizendo que estavam se aproximando. Todos começamos a bater na janela para os professores e o motorista subirem rapidamente no ônibus, mas eles não nos ouviam. Vimos que um dos alunos espiou por trás do ônibus e então começou a dizer ao motorista e ao outro professor que se apressassem. Ele ficou vigiando, pois aquelas criaturas se aproximavam cada vez mais, todos de mãos dadas, com seus olhos brilhantes. Finalmente terminaram e todos subiram no ônibus. Fecharam as portas e o motorista ligou. Ainda estávamos muito aterrorizados com aquelas entidades que pareciam crianças, que se aproximavam cada vez mais e mais, até que finalmente o motorista vazou dali. 2 amigos e eu fomos até a frente para conversar sobre o que aconteceu com nossos professores, pois estávamos muito impressionados. O motorista de repente disse que achava que eram as crianças do acidente dos anos 90. Um professor perguntou que acidente, e ele nos contou que naquela época, um ônibus escolar caiu da serra naquele mesmo quilômetro e que algumas crianças perderam a vida. Que muitos diziam que sempre que passavam por lá, algo acontecia com seus carros, um pneu furava ou de repente o motor desligava do nada. E que quando alguém tinha o azar de ficar lá à noite, podiam ver aquelas crianças saindo entre as árvores. Que até mesmo uma senhora e seu marido desapareceram naquele mesmo lugar e que apenas encontraram o carro deles lá parado, mas que eles nunca foram encontrados. O motorista nos contou que só eram lendas do povo e que ele nunca acreditou nisso, até aquela noite, claro, onde nós pudemos vê-los e sentir sua presença aterrorizante. Tivemos sorte de conseguir sair de lá antes que aquelas criaturas chegassem até nós, pois sabíamos que suas intenções não eram boas. Talvez algo maligno tenha tomado as almas daquelas crianças que faleceram, pois não acredito que as almas de crianças fiquem neste mundo para fazer mal às pessoas. O que vocês acham? Na volta viemos por outro caminho e percebemos que em todas as filmagens que nossos colegas fizeram nada aparecia. Foi assustador. Isso aconteceu no interior da Colômbia. Por razões pessoais, tive que deixar o exército. Nunca fui de economizar e o dinheiro que recebi pelos meus anos de serviço era tudo o que eu tinha para me sustentar. Naquela época, eu alugava uma casa muito bonita e grande, mas quando saí do exército, tive que procurar um lugar onde o aluguel fosse mais barato. Foi em março de 2014. Eu tinha 25 anos e morava sozinho. Não me lembro como encontrei essa casa, mas ela era muito mais barata do que onde eu vivia antes. O terreno era quadrado e bem no meio. No lado que dava para a rua estava a porta, preta e de metal, e ao redor do terreno havia um muro, não muito alto. Ao entrar por essa porta, imediatamente estava o jardim, um retângulo que ocupava metade do terreno. No fundo desse jardim estava o banheiro e uma árvore não muito grande. Na outra metade do terreno estava a casa, também em forma de retângulo, que ocupava de um lado do muro até o outro. A casa era um pouco velha, com telhas quebradas que não eram trocadas há vários anos. Elas estavam verdes por causa da umidade e em algumas partes estavam escuras. No dia em que fui ver a casa, senti um pouco de receio. Como mencionei, a porta estava bem no meio do retângulo e ao entrar a primeira coisa que se via era um tipo de corredor longo e amplo, que seria a sala e a cozinha. O lugar parecia estar desabitado há anos, mas pelo preço do aluguel, não quis fazer muitas perguntas. Afinal, eu não precisava de muito espaço, pois tinha vendido todas as minhas coisas e só tinha o colchão e minhas roupas. No fundo desse corredor, do lado direito, havia uma entrada sem porta. Apenas uma cortina fazia o papel da porta.
Esse era o quarto, do mesmo comprimento do corredor, e perto da porta tinha uma janela que dava para a rua. A casa era lúgubre e tinha um cheiro estranho, mas eu precisava de um lugar para dormir e fechei o contrato imediatamente. Lembro que a senhora que me alugou a casa era uma mulher jovem, talvez de uns 40 anos. Ela era muito bonita, com cabelo preto e um pouco longo. O curioso é que ela se vestia de preto e parecia um pouco triste. Presumi que alguém próximo a ela havia morrido e por isso ela estava de luto. Naquela tarde, levei minhas poucas coisas e me instalei. Como disse, senti um pouco de receio de estar ali, mas não podia me deixar levar por terrores infundados ou inseguranças. Naquela noite fui dormir cedo por volta das 9 horas. Estava muito cansado. Por um velho hábito do exército, sempre durmo com o relógio no pulso e uma faca perto do meu travesseiro. O que vou contar agora é o início macabro daquela noite. Devo dizer que a partir daqui, o que direi faz parte de um pesadelo, mas vocês perceberão que isso não terminou quando acordei. Enquanto dormia, comecei a sonhar que um cachorro preto estava do lado de fora da casa, no quintal, em frente à porta. Ele arranhava com muita força, como se estivesse desesperado para entrar, como se sua vida dependesse disso. Podia ver o cachorro arranhando a porta e ao mesmo tempo me via deitado sobre o colchão no chão. Me via como se atravessasse um filme enquanto pensava. Espero que esse cachorro não entre, porque com certeza é de rua. Eu não posso machucar um animal sem culpa. Depois, como por mágica, a porta desapareceu e o cachorro, já mais calmo, entrou. Foi direto para o meu quarto. Eu tinha deixado a luz do quarto acesa, porque a casa parecia mais escura e fria do que o normal, e no meu sonho a luz também estava acesa. O cachorro entrou pela cortina e caminhou encostado na parede, para passar entre minhas costas e o muro, já que eu estava dormindo de lado, de costas para a parede. Dentro do sonho, pensei que o melhor era fingir estar dormindo para que o cachorro não me mordesse, mas justo quando o animal estava perto das minhas costas, deixou de ser um cachorro e se transformou numa mulher jovem, nua, muito magra, com a pele um pouco verde e cabelo longo. Ela estava montada sobre mim, sentada nas minhas costas com as mãos sobre meus pulsos. Para essa parte do pesadelo eu já estava dormindo de bruços, pelo menos no sonho. Não podia ver seu rosto, mas algo me dizia que ela estava sorrindo. Podia sentir isso. Ela ria de mim, do meu medo. Tentei rezar, mas não conseguia. A única coisa que pude dizer foi: "Não, por favor, não comigo, por favor." O que acontece a seguir não é parte do sonho, é completamente real. Acordei muito assustado, estava deitado de barriga para cima. Percebi que tinha sido apenas um sonho, ou pelo menos pensei assim. Estava muito suado, apesar de ter sido uma noite fria. Não queria ficar nem um minuto mais naquele quarto, mas não tinha para onde ir. Olhei as horas, eram quase 2 da madrugada. Estava olhando para o meu relógio quando ouvi um golpe forte na porta de metal que dava para a rua. Depois do golpe, ouvi um ruído sobre o muro e depois sobre o teto. Os cachorros começaram a latir. Algo havia pulado no muro e, ao fazer isso, bateu na porta que dava para a rua. Em seguida, através do muro, alcançou o teto e subiu no telhado. No começo pensei que provavelmente era um macaquinho, já que naquela região era comum vê-los porque estava na encosta de um morro. Pelo meu trabalho no exército, tinha alguma experiência em reconhecer sons de animais. O som que produzia era claramente de algo que andava em 4 patas, mas ia rápido e os passos eram de um animal grande e pesado. Tão pesado que eu estava certo de que as telhas não suportariam o peso. Pela velocidade que ia, elas se quebrariam justo quando estivesse sobre mim. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Na minha mente pensei que, sendo um animal selvagem, ele provavelmente seria agressivo e eu não podia deixar que me mordesse. Rapidamente me virei para a direita, peguei a faca, abri e me virei para o teto, ainda deitado, porque naquele momento o som já estava sobre mim, exatamente sobre mim. Não teria tempo de me levantar. O animal ia cair justo em cima de mim. Fiquei olhando fixamente para o teto, mas aquela coisa passou caminhando e, ao chegar na borda da casa, se jogou. Os cachorros pararam de latir. Ouvi um som surdo e pesado de algo que tinha se jogado. Nesse ponto,
Foi a primeira vez que lembrei do que tinha sonhado e senti um medo muito profundo, como se minhas costas se abrissem ao meio. Estava ali deitado, tentando pensar no que havia acontecido. Algo era óbvio. Era madrugada e eu não tinha para onde ir. A única coisa que eu podia fazer, se aquela coisa ainda estava por aí, era mostrar que não tinha medo, porque algo me dizia que o que correu pelo teto na verdade não era um animal. Empunhei a faca, levantei sem fazer muito barulho e olhei para a sala. A luz estava apagada e havia muitas partes escuras, mas não quis acender. Olhei até a porta que dava para o quintal e só restava olhar para fora para que, de alguma forma, aquilo que estava lá fora me visse. Apesar de saber que o que tinha corrido pelo teto já tinha ido embora há vários minutos, queria ter certeza, saber que estava em segurança. Olhei para o quintal e subi no muro para poder ver sobre o telhado. Estava muito escuro e não havia nenhum rastro. Então desci e fiquei perto da árvore. Dei algumas voltas como se estivesse esperando que aquilo aparecesse, mas dentro de mim sabia que já tinha ido embora. Voltei para o quarto porque não tinha outra opção. Não lembro em que momento adormeci. De manhã, ainda me sentia estranho. Me preparei para sair, tinha uma entrevista de emprego. Lembro que estava fechando a porta que dava para a rua quando vi o vizinho sair de casa. Ele me olhou de um jeito muito estranho, tanto que achei incômodo. Ele notou isso nos meus olhos e se despediu de uma criança que imagino ser seu filho. Terminei de fechar a porta e fui na mesma direção que ele. Quando passei perto da criança, ela me perguntou com muita curiosidade: "O senhor mora nessa casa, né?" Me senti um pouco estranho de ser chamado de senhor, porque não estava acostumado, então apenas sorri e disse que sim. Perguntei por que ele perguntava e ele respondeu: "É que meu pai nos contou que ontem à noite, quando ele chegou do trabalho, viu uma bruxa." Enquanto ele continuava falando, senti um calafrio. Senti que o sangue gelava quando ele disse: "Ele viu uma mulher vestida de preto, parada em frente à sua porta." Meu pai disse que quando a viu, sentiu muito medo e entrou correndo em casa. Quando abriu a porta, nosso cachorro saiu e foi atrás dela. Meu pai não quis ficar mais tempo, só trancou a porta e foi dormir sem dizer nada. Foi só de manhã que nos contou o que viu e ficou muito surpreso quando minha mãe disse que alguém novo estava morando na casa. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Aquela figura que estava em frente à minha porta, parada na rua, estava lá desde que eu estava sonhando. Quase posso ter certeza de que aquela figura que ele viu foi a mesma que entrou no meu sonho como um cachorro e depois como uma mulher. Por alguma razão, o cachorro do vizinho a assustou e a fez pular o muro, um salto que de manhã vi ser de quase 2 metros. Me despedi da criança sem dizer nada, nem fui à entrevista de emprego. Liguei para um amigo do exército que morava a uns 20 minutos dali e pedi para ficar na casa dele por alguns dias. Ele aceitou sem fazer perguntas e à tarde voltei para pegar minhas coisas. Não pude nem quis dizer à dona da casa que tinha que ir embora. Não queria vê-la. Então simplesmente abandonei aquela casa. Meu nome é Rosana, tenho 54 anos e moro em Campos do Jordão com meu filho. Gosto muito de ler livros e relatos reais de todos os tipos. Então hoje quero compartilhar a minha história. Desde pequena, minha vida esteve marcada por uma promessa que nem sequer tive voz para pronunciar. Meus pais, humildes habitantes de uma colônia na região Nordeste, me haviam comprometido em casamento com o filho de um mecânico local. Um dos motivos do homem aceitar era a beleza de minha mãe. Ele era dono de uma próspera cadeia de oficinas. A família dele era acomodada e a ideia do casamento era garantir meu futuro, ou pelo menos isso era o que acreditavam. No entanto, o destino tinha outros planos. Um dia, devido ao trabalho, meu pai recebeu uma proposta para trabalhar em um bairro de outra cidade. Aceitamos, mudando-nos com a esperança de uma vida melhor. Nesse novo lugar, minha vida deu uma guinada inesperada. Conheci Antônio, o filho do açougueiro. Seu sorriso e seu olhar me cativaram imediatamente. Começamos a nos ver às escondidas,
e pouco a pouco um amor floresceu entre nós. Ignorando as barreiras e as promessas do passado, entregamo-nos à paixão sem medir as consequências. O que havia começado como uma brincadeira se tornou amor. Fruto desse amor, fiquei grávida. Ao descobrir meu estado, a fúria dos meus pais não teve limites. A promessa quebrada, o futuro que haviam planejado para mim, tudo desmoronou em um instante. Enfrentando as ameaças do mecânico, não tivemos outra escolha a não ser fugir. Meus pais deviam muito dinheiro a ele, emprestado justamente por causa do pacto, e ele nunca cobrou até descobrir que eu não era mais digna de seu filho. Assim, deixamos para trás a prosperidade e o conforto e adentramos em uma casa deteriorada de um parente. A vida na pobreza era dura, mas o amor de Antônio e a ilusão de nosso futuro juntos nos davam força para seguir em frente. O dia do parto chegou e, em meio à precariedade e à incerteza, finalmente nasceu nosso filho. Era um bebê aparentemente saudável que encheu nossos corações de alegria. No entanto, a felicidade não duraria muito. A partir do nascimento de nosso filho, uma série de eventos estranhos começaram a assolar nossas vidas. Após escapar, Antônio e eu nos refugiamos em uma colônia de ruas estreitas e casas caindo aos pedaços. Com a ajuda do parente, conseguimos uma pequena moradia, um refúgio humilde que nos dava esperança de um novo começo. Nesse lugar, a vida foi dura e bateu bastante. Antônio, com seu esforço, conseguiu um emprego como pedreiro, enquanto eu me dedicava a cuidar de nosso pequeno, a quem chamarei de João. Um dia, enquanto lavava roupas no quintal de nossa casa, uma pessoa inesperada interrompeu nossa tranquilidade. Era uma mulher suja, mas com um olhar muito feliz. Suas roupas rasgadas e o rosto curtido pelo sol mostravam que sua vida também não tinha sido fácil. Ela cheirava muito estranho e levei a mão ao rosto para não sentir o cheiro. Com uma voz rouca, pediu-me alguns restos de comida para seus porcos. Embora sua situação me comovesse, um instinto de desconfiança me fez relutar em atender seu pedido. No entanto, não pude evitar sentir uma pontada de compaixão por aquela mulher que, apesar da pobreza, conservava um olhar meigo, embora por alguma razão não a sentisse sincera. Nos dias seguintes, a mulher voltou sempre com o mesmo pedido. Às vezes até se oferecia para lavar as roupas do bebê ou cuidar dele enquanto eu realizava outras tarefas. Sua insistência era chata, mas algo em seu olhar, uma mistura de tristeza e bondade, me impedia de rejeitá-la completamente. Meu receio era evidente. Embora lhe fornecesse algo de comer de vez em quando, negava-me a permitir que se aproximasse de João. Sua aparência despertava em mim uma inquietação inexplicável. É como quando a gente sente algo errado. No entanto, a mulher não se importava com minha desconfiança. Continuava nos visitando diariamente, como se soubesse que, com o tempo, ganharia minha confiança. Sua presença ficou em nossa vida humilde, e uma mistura de curiosidade e medo me consumia por dentro. Desejava saber mais sobre ela e compreender suas motivações, mas o medo me impedia. A mulher do lixo, como a apelidei em minha mente, me atormentava e fascinava ao mesmo tempo. Os dias se transformaram em semanas, e aquela mulher continuava a nos visitar pontualmente. Sua presença era cada vez mais chata. Apesar de minha negativa rotunda em permitir que se aproximasse de João, sua insistência não diminuía. No entanto, algo começou a mudar em mim. Uma estranha doença tomou conta do meu corpo, enfraquecendo-me dia a dia. Eu fiquei fraca e minha cabeça doía sem cessar. As náuseas me impediam de realizar até as tarefas mais básicas. No início, ignorei os sinais. Precisava continuar trabalhando, vendendo o pouco que plantava para complementar a renda da casa. Mas a doença avançava, mesmo visitando os médicos de bairro. Até que um dia fiquei de cama completamente. Desesperada e sem forças, observei a mulher do lixo me olhando e falando comigo a cada visita. Ela me olhava pela janela. Desesperada, decidi dar-lhe uma chance. Pedi-lhe que cuidasse de João e me ajudasse com as tarefas de casa, avisando que não tinha dinheiro para pagar-lhe. Ela aceitou sem hesitar, com um sorriso que me encheu de uma mistura de alívio e desconfiança. Sua presença em casa tornou-se constante.
Cuidava do bebê, o banhava, alimentava e o entretinha com uma paciência infinita. No entanto, não podia evitar sentir uma estranha incomodidade cada vez que a via. Seu olhar sobre o bebê era intenso demais, quase possessivo. Um dia, enquanto lavava as roupas do João, observei com horror como a mulher as cheirava e lambia, o que revirou meu estômago. Meu coração começou a bater forte e um calafrio percorreu meu corpo. — O que você está fazendo? Perguntei. A mulher me olhou com uma expressão vazia. Não minto, não demonstrava nada. Só cuidando do bebê, respondeu com uma voz suave e rouca. A confrontei e disse que não permitiria que voltasse a se aproximar de João, mas em vez de se desculpar ou se retirar, simplesmente me olhou com um sorriso sinistro e saiu de casa. Tudo isso era muito diferente da humildade que mostrava nos dias anteriores. Nos dias seguintes, minha doença piorou. Sentia-me cada vez mais fraca e confusa. Antônio me levava ao médico, mas os remédios não pareciam funcionar. Meu corpo se consumia e minha mente estava se nublando. Uma manhã acordei com uma estranha sensação de vazio. A casa estava em silêncio e João não estava no berço. Soltei um grito. Corri por toda a casa procurando o menino, mas não o encontrei. Naquele momento lembrei-me da mulher do lixo, seu sorriso sinistro, seu olhar possessivo sobre meu bebê. Um calafrio percorreu meu corpo. Seguramente ela havia levado. A polícia foi inútil. Não encontraram nenhuma pista e não se interessavam por miseráveis como nós. Meu mundo desmoronou. João, meu amado filho, havia sido retirado de mim por uma mulher que eu mal conhecia. A doença que me afligia se intensificou, alimentada pela tristeza e desespero. Cada dia eu me aproximava mais da morte, consumida pela tristeza. A imagem da mulher do lixo me perseguia em sonhos, com aquele sorriso agravando minha mente. João havia desaparecido e o desespero consumia nossas vidas. Antônio e eu percorremos as ruas perguntando sobre a mulher, mas ninguém parecia reconhecê-la. Era como se ela tivesse se evaporado no ar. Um dia, em nossa busca desesperada, encontramos um catador que nos deu uma pista. Uma mulher chamada Joana. Ela poderia saber algo sobre ela. Diziam que ela tinha conhecimentos antigos, que sabia da vida de todos naquele lugar. Possivelmente ela sabia de algo. Com a esperança pendurada por um fio, nos dirigimos à casa de Joana. Era uma casinha modesta localizada nos arredores de um matagal. Posso dizer que havia uma aura de mistério ao redor do lugar. Algo muito estranho se respirava ali. Ao entrar, a senhora nos recebeu com um olhar penetrante. Ela estava alimentando as galinhas e seus olhos, cheios de sabedoria e experiência, pareciam ler nossas almas. Contamos a ela tudo sobre o desaparecimento do meu filho e sobre a mulher do lixo. Esperávamos que Joana tivesse alguma resposta. O que ela nos disse gelou meu sangue. Aquela velha sinistra que levou João não era apenas uma indigente. Era uma bruxa que se dedicava a roubar crianças para realizar atos sombrios. O pior de tudo é que provavelmente João já não estava vivo. Eu e Antônio começamos a chorar muito. Não podia acreditar que a mulher que cuidava do meu filho era realmente um monstro. No entanto, Joana não nos deu apenas más notícias. Ela também nos ofereceu uma esperança. Afirmou que eu estava sendo vítima de uma bruxaria, que a mulher havia enfraquecido meu corpo e minha mente para poder levar João. Com mãos tremendo, Joana realizou uma limpeza em mim, murmurou orações e colocou ervas sobre meu corpo. Pouco a pouco, senti uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas o mais impactante foi o que a senhora encontrou durante a limpeza. Do meu corpo saíram objetos nojentos, como alfinetes e até pelos. Tudo isso eu vomitei em um balde. Com a ajuda de Joana, comecei a me recuperar da doença e da bruxaria, mas a angústia por João ainda me consumia. Não podia descansar até saber se meu filho estava vivo ou morto. A senhora nos disse que a bruxa era poderosa e que recuperar João não seria fácil. No entanto, ela nos ofereceu sua ajuda e nos guiou em um ritual para poder contatá-lo. No meio da noite, sob a luz da lua, a senhora realizou o que precisava. A tensão era estranha. Estar no meio do nada fazendo coisas desse tipo fugia da realidade para mim.
Tudo para saber sobre nosso querido filho. De repente, o ar adquiriu uma energia tensa. Uma imagem borrada apareceu na fumaça das ervas. Era João. Com um grito, estendi meus braços em direção à imagem, suplicando por seu retorno, mas a imagem se desfez tão rápido quanto apareceu. Apesar da tristeza, Joana nos deu uma última esperança. A mulher não havia completado seu ritual, não havia sacrificado meu filho. Tínhamos pouco tempo e devíamos encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Com a ajuda dela, Antônio e eu entramos no meio da floresta que cercava o lugar, onde só havia casas feitas de lixo e as ruas eram lamacentas. O lugar era verdadeiramente assustador. Os lotes dos terrenos eram amplos, pois era uma invasão. Interrogamos as pessoas e enfrentamos olhares maldosos. A bruxa era uma figura temida no lugar e ninguém se atrevia a revelar seu paradeiro. No entanto, finalmente, após uma busca incansável, encontramos sua casa. Uma velha casinha de madeira em meio ao monte de árvores. Quase não dava para ver. O lugar emanava uma energia estranha e sinistra. As janelas estavam quebradas e as paredes cobertas de sujeira. Havia um silêncio pesado. Com o coração batendo forte, entramos. A mulher não estava lá. O desespero nos consumia até que um som encheu nossos corações de esperança. O choro de uma criança. Os choros vinham do fundo. Ao nos aproximarmos, vimos uma tampa que cobria um velho poço. Com mãos levantamos a tampa e descobrimos uma cena que queria muito esquecer. No fundo do poço havia mais crianças, todas amarradas. Elas haviam sido sequestradas pela mulher e estavam chorando e pedindo ajuda. Com cuidado, descemos ao poço e resgatamos as crianças, uma a uma. Todas eram de famílias humildes e outras nem tinham família. Entre elas, finalmente encontramos João. Ele estava são e salvo, abraçado a uma menina que havia cuidado dele. Lágrimas de alegria brotaram de nossos olhos ao ter nosso filho de volta em nossos braços. Juntos, abandonamos aquele lugar infernal e meu marido foi atrás de ajuda. As autoridades da época nunca encontraram a mulher. Ela praticamente sumiu e deixou as crianças ali quase 2 dias trancadas. Juntos, como família, começamos uma nova vida, cheia de esperança e gratidão. João se tornou um jovem bem-sucedido e nos tirou daquele lugar esquecido para nos dar uma vida melhor. Sempre que eu conto essa história, ou meu filho, nunca acreditam em mim. Mas sim, aconteceu. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.